Espírito Santo. Logo após a mensagem, vou dar uma breve comunicação e vamos também orar pelo Dia dos Pais. Mas agora vamos passar direto para a nossa 10ª mensagem em 1 Pedro. Nós hoje estamos no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. A mensagem desta manhã tem como tema, como título, conduta exemplar. Conforme eu falei no domingo passado, quando nós refletimos sobre 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, e falamos sobre proclamadores das virtudes de Deus, da gloriosa virtude de Deus, dos atributos de Deus. Domingo passado eu falei que, inicialmente, nessa mensagem de hoje, eu pensei no tema Código de Honra. Até tem filme com esse nome, Código de Honra, que é aquele compromisso que geralmente uma pessoa tem com uma determinada agremiação, com um determinado grupo, de agir de acordo com os códigos morais, éticos estabelecidos por aquele grupo. No entanto, pegando a passagem das próprias Escrituras que fala sobre conduta exemplar, nós vamos falar sobre conduta exemplar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Vou ler, abri a minha Bíblia, embora você tenha aí no texto também, no vídeo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: amados, peço a vocês, sempre lembrando que essa amados, peço a vocês, está dirigindo aqueles que já são povo de Deus. Semana passada, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, nós lemos o seguinte: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ou seja, está sendo escrito para aquelas pessoas que já se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que se tornaram povo de Deus, que já alcançaram a misericórdia de Deus. Mas você, se ainda não se arrependeu dos seus pecados, se ainda não reconheceu a sua necessidade da salvação em Jesus Cristo, ainda não tomou a decisão de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você ainda não é povo de Deus e você ainda não está debaixo da misericórdia de Deus, mas está debaixo da ira, está debaixo da condenação. Mas para quem já é povo de Deus e está debaixo da misericórdia de Deus, versículo 11, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Versículo 12, foi aqui que eu tirei o título, o tema dessa mensagem, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, propósito, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorificam a Deus no dia da visitação. Esse é o texto que nós lemos. E a nossa mensagem desta manhã tem como foco que o discípulo de Jesus Cristo, exatamente aquele que já faz parte do povo de Deus, que já foi alcançado pela misericórdia por causa do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo. Discípulo é aquele que ouve a voz de Jesus, crê no Evangelho de Jesus, segue a Jesus Cristo, ele é um imitador de Jesus Cristo, o discípulo de Jesus Cristo. Enquanto neste mundo pagão, porque o mundo que nós vivemos é um mundo pagão, tá? Ele deve ter no Espírito Santo um comportamento piedoso, segundo a moral e a ética do reino de Deus, resultando no bom testemunho, na proclamação e na glória do nome de Deus. Vou ler novamente: o discípulo de Jesus Cristo, enquanto neste mundo, porque vamos ver que nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros.
ele deve ter no Espírito Santo um comportamento piedoso. Comportamento esse que é conformado com a pessoa de Jesus Cristo, com o caráter de Jesus Cristo. Comportamento segundo a moral e a ética do reino de Deus. Resultando esse comportamento, esse estilo de vida no bom testemunho, na proclamação e na glória do nome de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro começa dizendo palavra de Deus para nós hoje, amados. Lembrando que todos os cristãos, eles são amados por Deus em Cristo Jesus. Eles são amados de Deus. Fala assim, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros. Essa expressão aqui, peregrinos e forasteiros, nos traz à mente essas duas palavras, que o peregrino é aquele que está de passagem. O forasteiro, ele está numa terra que não lhe pertence. É a mesma coisa como o estrangeiro. O estrangeiro, ele está num país, ele está numa nação, ele está num local que não lhe pertence. O peregrino, ele está de passagem. E conforme nós já temos visto várias vezes aqui em 1 Pedro, nós como cristãos, nós estamos de passagem neste mundo, numa pátria que não nos pertence. Do ponto de vista de nascença, do ponto de vista, por exemplo, humanos, nós temos uma nacionalidade. Eu tenho, por exemplo, a nacionalidade portuguesa e angolana, e eu estou no Brasil desde 1977 como estrangeiro. Eu sou estrangeiro residente aqui, por exemplo, no Brasil. Então, eu estou num país que de nascença não me pertence, embora seja um país de coração, um país de residência já há tantos anos, por exemplo, na minha vida. Mas, por outro lado, você, talvez, e grande parte, por exemplo, de nós, somos nacionalidade brasileira. Existem outras pessoas que têm dupla nacionalidade, etc. Mas como cristãos, todos nós, não importa se somos brasileiros, americanos, angolanos, portugueses, argentinos, etc., todos nós, como cristãos, estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Em outras palavras, de passagem, numa pátria que não nos pertence. Por quê? Olha aqui que diz Filipenses capítulo 3, e eu vou ler também Hebreus capítulo 11 e João capítulo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala assim, pois a nossa, falando para os cristãos, discípulos de Jesus Cristo, a nossa pátria está nos céus. Os não cristãos, os não discípulos de Jesus Cristo, a pátria deles é o inferno, é aquilo que depois no livro de Apocalipse fala, é o lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Ou seja, a pátria deles é um destino eterno sem a presença de Deus, sem a presença do povo de Deus. Mas o cristão, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, uma referência à própria segunda vinda de Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, da glória de Jesus Cristo. Corpos que não mais se corrompem, corpos que não mais morrem, corpos que não têm mais em si a presença e a marca do pecado, etc. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si, ou seja, a ele, Jesus Cristo, todas as coisas. Ou seja, a nossa pátria está nos céus. Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16, nós lemos o seguinte, lembrando que esse capítulo de Hebreus está dando testemunho de homens e mulheres que pela fé viveram neste mundo de uma forma agradável, obediente a Deus. Então vai citar aí Abel, Abraão, Enoque, Noé, etc. E quando chega no versículo 13, fala assim, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas. Uma das promessas, por exemplo, é a promessa da vinda do Messias. O Messias veio depois deles partirem deste mundo. Mas viram-nos de longe
e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falaram deste modo manifestaram estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma pátria superior, isso é, a pátria celestial. A pátria celestial, ela é superior a todas as pátrias terrenas. E ele continua, versículo 16: por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha o testemunho que dá. Esses homens e mulheres que viveram pela fé, de uma forma obediente, de uma forma agradável a Deus, eles desejavam a pátria celestial, que é a pátria superior. Em outras palavras, não eram pessoas que estavam preocupados em estabelecer tendas, em estabelecer estacas, em permanecer neste mundo eternamente, mas desejavam a pátria celestial. Por isso diz a Bíblia, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. João capítulo 17, Jesus orando, a chamada oração sacerdotal, onde Jesus está intercedendo pelos seus discípulos naquela época, que andavam com Jesus, e por todos os outros, como nós, que haveriam de vir. Então João capítulo 17, versículo 15, nós lemos o seguinte na palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 15, Jesus dizendo: não os peço que os tires do mundo, mundo físico, mundo geográfico, tá? Mas que os livres do mundo, mundo como sistema diabólico, satânico, pagão, incrédulo, da filosofia, da ideologia que é contrária ao próprio Deus. E ele continua: mas que os guardes do mal. Versículo 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. Expressão do Senhor Jesus Cristo. Então, como cristãos, nós estamos neste mundo, mas enquanto neste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros. E como peregrinos e forasteiros nesse mundo, nós temos duas exortações aqui. Primeira delas, que nós possamos nos abster das paixões carnais. Segunda, que nós possamos viver com uma conduta exemplar. Então, primeira exortação: enquanto andamos nesse mundo, se abstenham das paixões carnais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11: se abstenham das paixões carnais. Essa expressão paixão, se abstenham, é você se manter distante, se manter longe. Se abstenham, ou seja, esteja longe, esteja distante. Das paixões carnais são as paixões pecaminosas, são aqueles nossos desejos, aquelas nossas paixões que não agradam a Deus. Em 1 João, João vai dizer sobre as concupiscências, as paixões da carne, vai falar sobre as paixões, as concupiscências dos olhos, vai falar sobre a soberba da vida. Então aqui está dizendo: se mantenha longe, se mantenha distante, fuja daquelas paixões, daqueles desejos pecaminosos que não agradam a Deus, que não estão em conformidade com o caráter de Deus, que não estão em conformidade com os ensinos de Deus, encarnados, expressos pela pessoa de Jesus Cristo e ensinados por nós através dos ensinos de Jesus e dos apóstolos. E ele continua, e ele vai dizer aqui, Romanos capítulo 8, versículo 5, os que vivem na carne, ou seja, segundo as paixões pecaminosas, segundo as paixões e os desejos que não agradam a Deus, se inclinam para as coisas da carne, ou seja, para as coisas pecaminosas.
Mas os que vivem segundo o Espírito, ou seja, debaixo da liderança do Espírito Santo, ensinados e dirigidos pelo Espírito Santo, se inclinam para as coisas do Espírito, ou seja, as coisas que agradam a Deus. Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é morte. A própria Bíblia já fala, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, é a separação, é a condenação. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz em Jesus Cristo, vida e paz que procede de Deus. Versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque é contrária ao caráter e à vontade de Deus. Versículo 8, portanto, os que estão na carne, ou seja, os que vivem debaixo das paixões pecaminosas, os que vivem debaixo do pecado, os que vivem segundo aquilo que não é de Deus, eles não podem agradar, não agradam a Deus. Lê dois textos que nós já lemos aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, quando eu preguei aqui, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, quando o Mário pregou sobre esse mesmo texto aqui em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, olha aqui que diz a palavra de Deus: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões essas pecaminosas, que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Em outras palavras, conforme vimos na mensagem passada, quando ainda estavam nas trevas, quando ainda estavam debaixo da escravidão e da condenação do pecado, quando ainda não eram filhos de Deus, não eram cristãos, não estavam debaixo da misericórdia de Deus, não eram povo de Deus. Ele fala, não vivam conforme essas paixões. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, portanto, e ele fala isso porque nós fomos regenerados, nos tornamos em Cristo uma nova criatura, uma nova criação, porque nós fomos resgatados da condenação e da escravidão do pecado por causa da morte de Cristo e da sua ressurreição dentre os mortos. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, bem como todo tipo de maledicência. E ele vai dizer que essas paixões carnais, elas militam contra a alma. E aquilo que você tem exatamente, assim, paixões que fazem guerra contra a alma. Por quê? Porque as paixões, as inclinações da natureza pecaminosa contendem contra a vida e o crescimento espiritual. As paixões pecaminosas causam guerra contra o viver no Espírito Santo, o viver obediente, o viver prazeroso e o viver agradável a Deus. Então, como peregrinos e forasteiros, nós temos que nos abster, nos manter longe, fugir das paixões pecaminosas, daquilo que não agrada a Deus, aquilo que é chamado de pecado. Segunda exortação, nós temos que ter uma conduta exemplar. E aquilo que você vê no versículo 12, fala assim, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Essa expressão conduta é um comportamento, é um estilo de vida. Então nós temos que ter um comportamento, um estilo de vida exemplar, ou seja, digno de honra. Conforme nós vamos ver agora aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1, por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que defamam a boa
conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Ter uma boa conduta, um estilo de vida que honra, que está em conformidade com o caráter e a vontade de Deus. Agora, para aqui, ele fala assim, para que quando eles os acusarem de malfeitores. É interessante você pensar que os cristãos naquela época, eles eram acusados de uma série de coisas. Eles eram acusados, por exemplo, de terrorismo. Foram acusados os cristãos do primeiro século, por exemplo, de incendiar Roma. Inclusive foi uma das acusações que foram feitas aos cristãos para motivar perseguição cruel contra os cristãos. Foram acusados de incendiar Roma. Os cristãos eram acusados de ateísmo, porque eles não se sujeitavam ao culto aos ídolos e ao culto ao imperador. Os cristãos foram acusados de canibalismo. Há pouco nós tivemos a ceia do Senhor. E talvez você vai lembrar algumas vezes que o próprio Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em João 6, ele fala: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue. E a ceia fala exatamente isso. A carne, que é o corpo de Cristo, o pão representa o corpo, o cálice e o sangue. Então os cristãos eram acusados de comer carne humana e de beber sangue, por causa dessa expressão da ceia, comer da carne e beber do sangue. Os cristãos foram acusados de imoralidade. Por exemplo, eu estou casado com a Raquel, minha esposa. Só que a Raquel também é minha irmã na fé. Ela é minha irmã em Cristo, tá? Então, para muitas pessoas, por exemplo, naquela época, se eu dissesse assim: a Raquel é minha irmã em Cristo, então dizer: o pastor Domingos está tendo relação sexual com a irmã dele. Algumas pessoas se casaram com mulheres que eram filhas na fé. Talvez teve homens que se casaram com mulheres das quais eram filhos na fé. E então eram acusados de ter relações entre pais e filhos, filhos e filhas, irmãos e irmãos, quando na verdade era uma relação de fraternidade, de ser filho na fé, irmão na fé, irmã, por exemplo, na fé, mas não filho e filha do ponto de vista de carne e sangue. Os cristãos foram acusados de prejuízo ao comércio e ao progresso social. Por exemplo, você vai encontrar isso lá no livro de Atos, por exemplo, dos apóstolos. Porque nos lugares onde eram comercializados coisas de idolatria, livros de feitiçaria, de bruxaria, etc., os cristãos deixavam de comprar essas coisas. Então eles eram acusados de agir em prejuízo ao comércio e ao progresso social, por exemplo, da época. Eram acusados, entre outras coisas também, a incitação dos escravos à rebelião, além de muitas outras acusações, que eram acusações injustas, que não eram verdadeiras, mas que motivavam calúnias, perseguições, hostilidades contra os cristãos. Por isso que ele fala: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando, diz o texto, as boas obras que vocês praticam, eles possam glorificar a Deus no dia da visitação. Essa expressão dia da visitação não quer dizer o dia do julgamento que Deus vai trazer contra os ímpios, embora que na Bíblia algumas vezes dia da visitação era o dia do julgamento de Deus, e será o dia do julgamento de Deus contra os ímpios. Mas o dia da visitação aqui provavelmente se refere à salvação dos ímpios. Ou seja, quando Deus olha para o incrédulo e em sua misericórdia e em sua soberania, Deus o conduz à conversão. É aquilo que nós temos, por exemplo, em Atos capítulo 15, versículo 14. Se você puder abrir a sua palavra, então apenas ouça Atos 15, 14.
quando diz o seguinte, né? Simão acaba de relatar, Simão Pedro acaba de relatar, primeiramente, tá? Como Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre os gentios, ou seja, entre os pagãos, entre os não cristãos, um povo para o seu nome. Então aqui, dia da visitação, é o dia em que Deus, pela sua soberania e misericórdia, Deus atenta para o perdido, para o pecador, e o conduz para a conversão e para a salvação, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós temos que ter uma boa conduta, um bom comportamento, para que as pessoas, ao observarem o nosso comportamento, a nossa conduta, glorifiquem ao Pai que está nos céus. É aquilo que nós lemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que, propósito, vejam a vossa vida, vejam o vosso comportamento, vejam os vossos estilos de vida, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Isso nos leva a 3 desafios importantes. E aqui eu vou querer que, não que você até aqui não tenha prestado atenção na mensagem, mas preste atenção numa coisa importantíssima, que nós vamos descobrir na nossa conclusão aqui, que é o seguinte: a conduta exemplar. Como é que você avalia uma conduta exemplar? Pensa um pouquinho, como é que você avalia uma conduta exemplar? A palavra de Deus fala que nós temos que ter uma conduta exemplar no meio dos pagãos, dos incrédulos, dos gentios, para que eles possam glorificar a Deus. Mas como é que você avalia uma conduta exemplar? Algo que eu posso confessar para você, que está me ouvindo e vai ouvir depois, uma das maiores frustrações, como pastor, como homem que procura levar Deus a sério, e persegue o levar Deus a sério, é ver no meio dos cristãos, inclusive entre pastores batistas e pastores de outras denominações, entre pessoas inclusive que são líderes espirituais, no nosso meio, inclusive muitas das vezes entre nós mesmos, membros da igreja Nova Aliança, entre pessoas que nós acompanhamos no aconselhamento, muitas vezes eu e a Raquel, como aconselhando casais, e muitas das vezes homens e mulheres. Uma coisa que nós percebemos é que existe hoje no meio cristão uma ética fundamentada na situação. É mais ou menos aquela história. Tem crescido o número do feminicídio, tá? Então, mulheres sendo espancadas, sendo mortas, e cada vez isso está crescendo. A ética situacional nos leva àquela questão: mas o número de feminicídio está crescendo porque o marido está desempregado. Está crescendo porque o marido está irritado. Está crescendo porque ele está sem dinheiro. Ou seja, procura-se uma situação para justificar um comportamento que, biblicamente falando, está errado, é pecado, tá? Então a ética situacional, ela busca explicações na situação para validar, para justificar um comportamento errado. Pastores dividem igrejas: mas ele estava frustrado na igreja onde ele está, mas ele não tinha espaço na igreja onde ele está, mas não sei o que, tudo mais tal. Desde quando na Bíblia frustração ou falta de espaço, seja lá o que for, justifica uma atitude pecaminosa? Mas na ética situacional isso é justificado. O marido trai a esposa, ou a esposa trai o marido através do adultério, aí vem: mas ele não tinha um relacionamento sexual satisfatório no casamento. Desde quando a ausência de um relacionamento sexual satisfatório no casamento valida e justifica o adultério?
A pessoa está doente, é mal criada, agride os outros, ofende os outros, mas está doente. Mas desde quando o fato do filho, o pai, a mãe ou a pessoa estar doente, biblicamente valida e justifica um mau comportamento, uma atitude agressiva, mal criada, mal educada, etc. Isso chama-se a ética situacional, que infelizmente tem imperado inclusive nas nossas igrejas, chamadas igrejas evangélicas, igrejas cristãs, inclusive no nosso meio pastoral, inclusive nos chamados conselhos de éticas de pastores. Um outro problema sério que nós temos tido é aquela mentalidade do pragmatismo e aquela mentalidade do utilitarismo, onde uma coisa boa, aparentemente, do ponto de vista humano, justifica um pecado. A pessoa dividiu uma igreja, mas ele começou uma nova igreja. O fato de alguém começar uma nova igreja como fruto de divisão, essa nova igreja justifica esse pecado? Ele roubou dinheiro, mas deu oferta para a igreja. O fato da pessoa dar oferta para a igreja justifica o roubo? Tiveram relação sexual ilícita, mas nasceu uma criança. O fato de nascer uma criança justifica a relação sexual ilícita? Ou seja, no utilitarismo e pragmatismo, o resultado aparentemente bom justifica. É mais ou menos como aquilo se diz muitas vezes na política: fulano rouba, mas faz. Fulano é corrupto, mas faz bem. O fato de alguém fazer algum projeto social, algum programa de ajuda ao povo, isso justifica e valida a corrupção, o roubo? Esta não faz parte da conduta exemplar. O apóstolo Paulo, segundo a lei do farisaísmo, tinha uma conduta exemplar, mas era uma conduta reprovada por Deus. E você vai ver na Bíblia várias pessoas que, do ponto de vista dos olhos humanos, tinham uma conduta exemplar, até do ponto de vista da religião, mas foi uma conduta reprovada por Deus. Então a conduta exemplar não é fundamentada na ética situacional, no utilitarismo ou no pragmatismo, mas no viver segundo a justiça divina, os princípios, os valores da palavra de Deus encarnada e ensinada em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos primeiro perseguir a maturidade espiritual para avaliar se uma conduta é exemplar ou não. Uma coisa que se adota também no meio cristão é aquela atitude do politicamente correto. Eu estou cansado de ouvir isso. Mas eu não posso julgar ninguém. De fato, você não pode julgar. Não pode julgar sendo juiz, não pode julgar condenando as pessoas, não pode julgar segundo a aparência, não pode julgar você sendo legislador e não pode julgar segundo a motivação. A Bíblia fala isso. Eu e você não devemos julgar sendo juízes, não devemos julgar sendo legisladores, não devemos julgar segundo a aparência, não devemos julgar segundo as motivações, não devemos julgar segundo os critérios estabelecidos por nós. E nós às vezes nos pegamos naqueles princípios bíblicos, não julgueis, para convivermos com todo tipo de pecado e não nos posicionarmos porque o politicamente correto, eu não devo julgar ninguém. Isso é tirar texto da Bíblia fora de contexto. Há um princípio de hermenêutica que fala: texto fora de contexto é pretexto. E muitas das vezes eu uso um texto fora de contexto como pretexto para não me posicionar, para não confrontar, para não repreender e, como igreja, não disciplinar pecado. Em outras palavras, deixando de agir biblicamente para agir politicamente correto. Isso não é cristianismo. O mesmo Senhor Jesus, a mesma palavra fala: não julgueis. Ela também fala julgueis. Por exemplo, João 7,24. Não julguem segundo a aparência. Não julguem também segundo as motivações, porque nós não conhecemos as motivações. Não julguem segundo também os nossos critérios, as nossas próprias leis, porque não somos nós que estabelecemos as leis, os critérios. É Deus através da sua palavra. Mas
Não esqueça nisso. Julguem pela reta justiça. E a palavra julgar aqui é a palavra krino, que dá exatamente aquela ideia, é você ter uma opinião, dizer isto é certo, isso é errado, isto é bom, isto é mal. Agora, qual é o padrão, qual é o critério? É o caráter do Senhor Jesus Cristo, é o ensino de Jesus, o ensino dos apóstolos. Então nós devemos julgar sim o ensino, devemos julgar sim o comportamento das pessoas, de acordo com o quê? De acordo com a reta justiça. Hebreus capítulo 5, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, ou seja, sua mente exercitada para discernir. A palavra discernir, ela também tem na mesma raiz, essa palavra grega diacrisis, que significa o quê? É a habilidade de discernir, é a habilidade de julgar. Isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. Não julgar pelas nossas leis, não julgar pela aparência, não julgar a motivação, mas julgar o comportamento e o ensino, para ver se esse ensino e comportamento está em conformidade com aquilo que é uma conduta exemplar. Então esse é o primeiro desafio da mensagem de hoje. Persiga a maturidade para você avaliar se a sua conduta e a conduta dos outros ela é exemplar à luz da pessoa e do ensino de Jesus Cristo. Segundo desafio, viva no Espírito Santo. Gálatas 5:16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós vimos lá em Romanos que a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, milita contra o Espírito, guerreia contra a vida feliz, a vida prazerosa, a vida obediente em Jesus Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne, em outras palavras, morreram para a natureza pecaminosa. Isso não significa que enquanto neste mundo nós não teremos luta contra o pecado. Sim, teremos luta contra o pecado. Ou seja, enquanto neste mundo nós vamos tendo desejos pecaminosos, mas não podemos mais ser escravos do pecado. E nem devemos, porque em Cristo Jesus nós já fomos mortos, crucificados, para vivermos tendo o pecado como estilo de vida. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O verbo aqui no seu tempo diz assim, continue andando. O cristão deve depender do Espírito Santo, que nele habita, conforme vimos na mensagem passada, todo cristão já é habitado pelo Espírito Santo, e ele deve viver no Espírito Santo, buscando orientação e poder, orientação que o Espírito Santo nos dá pela palavra, poder que é dado pelo próprio Espírito Santo, sabendo que quando um cristão, ele está debaixo do controle, da orientação do Espírito Santo, a promessa é que ele não vive segundo os desejos pecaminosos. Então, o primeiro desafio que nós vimos aqui, persiga a maturidade espiritual para avaliar se uma conduta ela é exemplar ou não, na conformidade com o ensino e a pessoa de Jesus Cristo. Segundo desafio, continue andando no Espírito Santo. Busque o viver orientado, busque o viver conformado e direcionado pelo Espírito Santo. E terceira e último desafio, antes da nossa oração final, testemunhe com o estilo de vida. Semana passada nós falamos sendo proclamadores das virtudes de Deus. Nós proclamamos com a boca, mas a nossa vida também testemunha. Nós não podemos depender de uma coisa ou outra. A Bíblia fala que ambas as coisas, conforme eu citei semana passada, aquilo que o pastor Cari Veloso dizia, tem uma vida bonita, mas também abra sua boca para falar do Espírito. Tem pessoas que falam assim, eu vou viver, não preciso falar. Não, precisa falar sim. A Bíblia nos ordena que nós temos que viver conduta exemplar, mas a Bíblia também nos ordena que nós temos que falar de Cristo.
falar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas se você fala e não tem uma conduta exemplar, aquilo que você fala é hipocrisia, envergonha o nome de Jesus. As pessoas não vão crer na sua palavra, na sua mensagem, porque a vida contradiz o que é falado. Jesus tinha autoridade, conforme diz em Mateus capítulo 7, diferentemente dos fariseus e dos hipócritas, porque Jesus falava e ele vivia. Ele era a palavra encarnada. Havia uma plena harmonia e conformidade entre o que ele falava e o que ele vivia. Agora, se você falar assim, então não vou falar porque eu não vivo, se você é cristão, tem que viver. Tem que perseguir no Espírito Santo essa conduta exemplar. Tem que ter a maturidade de saber que a nossa conduta não é avaliada pela ética situacional, pelo utilitarismo, pelo pragmatismo, mas pela vida e o ensino de Jesus Cristo e dos apóstolos. Perseguir no Espírito cada vez uma vida mais bonita, no lar, no mundo corporativo, no mundo eclesiástico, no mundo da sociedade em geral, no mundo acadêmico, uma vida que de fato testemunhe o novo nascimento em Jesus Cristo. Para que? Ele fala aí, versículo do ponto 3, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, ou seja, a sua vida, seja uma vida visível diante dos outros. Para que propósito? Ao ver a sua vida, sua conduta exemplar, essa palavra boas obras, o seu comportamento, o seu estilo de vida, essas pessoas glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se você quer entender um pouco melhor essa frase, olha o que o Welsh escreveu. Ele escreveu o seguinte: um padrão exemplar evidencia o poder e a graça de Deus para suprir as necessidades dos homens, chamar a atenção dos que ainda não foram convertidos, despertar seu apetite para a salvação e serem salvos. Então aqueles que antes criticavam, conforme diz Pedro, que acusava de malfeitor, glorificarão a Deus por causa da vida espiritual de um verdadeiro cristão. Eu vou ler de novo. Um padrão exemplar, um comportamento de vida conformado com Jesus Cristo e os seus ensinos, evidencia, ou seja, manifesta, torna visível, claro, a todas as pessoas, a partir do seu lar, em todos os seus ciclos de relacionamento, evidencia o poder e a graça de Deus para suprir as necessidades dos homens, ou seja, tornar um homem pecador, uma mulher pecadora, cada vez mais um bom homem e uma boa mulher, segundo os padrões de Deus. Chamar a atenção dos que ainda não foram convertidos, por exemplo, como quem diz, a pessoa olha para o seu estilo de vida e fala assim, qual é o segredo dessa pessoa? Por que ele educa os seus filhos assim, cria os seus filhos assim? Por que esse homem trata a sua esposa assim, o seu marido assim? O que torna essa família tão especial? Por que ele é um empresário, um homem de negócios, é um profissional tão ético, tão correto, tão respeitoso para com as pessoas? Por que é um vizinho que tem um estilo de vida que eu fico impressionado? Ou seja, chama a atenção das pessoas, desperta seu apetite para a salvação e serem salvos. Ou seja, eu gostaria de ter essa vida. Então aqueles que antes criticavam glorificarão a Deus por causa da visita espiritual de um verdadeiro cristão. Chamar aqui o pessoal da música para nós cantarmos a última música. Enquanto isso, eu vou ler de novo o resumo da mensagem e vou orar. O discípulo de Jesus Cristo, enquanto neste mundo pagão, ele deve ter no Espírito Santo um comportamento piedoso, segundo a moral e a ética do reino de Deus, resultando no bom testemunho, na proclamação e na glória do nome de Deus. Hoje é dia dos pais. Pais cristãos, que cada um de nós possa ter a partir do nosso próprio lar uma conduta exemplar, piedosa, conformada com a pessoa, caráter e o ensino de Jesus Cristo,
de tal forma que isso resulte a partir do nosso próprio lar, no bom testemunho, na proclamação e na glória do nome de Deus. Pai, você ainda que não se arrependeu dos seus pecados e não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, não tem fé nele como Senhor e Salvador, sem Cristo você não pode ter essa conduta exemplar aos olhos de Deus. Você pode ter uma conduta exemplar aos olhos dos outros. Você sabe muito bem que nos códigos de honra, até os mafiosos, até as organizações criminosas devem ter as pessoas no seu meio que têm uma conduta exemplar. Mas uma conduta exemplar criminosa. A conduta exemplar aos olhos dos homens ou aos seus próprios olhos não significa uma conduta exemplar aos olhos de Deus, que só é possível pela nova vida em Jesus Cristo. Então que você possa se arrepender dos seus pecados, reconhecer a sua impossibilidade e incapacidade de viver a vida de Deus e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos orar. Louvamos a Deus pelos recursos financeiros que Deus já nos concedeu nesse mês de julho também, onde mais uma vez nós fomos acima daquele alvo estabelecido por exemplo, no mês. E também queremos orientar os pais, as mães, os avós, os tios, vão no YouTube, Facebook, que já tem também o vídeo do Ministério Infantil para as crianças. Nós queremos, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedirmos que o Teu Espírito continue trabalhando nos nossos corações, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, seja acolhida, tenha as boas-vindas na nossa vida, e ela produza em nós os resultados de sermos jovens, crianças, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, com uma conduta exemplar, segundo o padrão do comportamento e do ensino de Jesus Cristo, que resulte no testemunho, na honra, na glória do próprio Senhor Jesus Cristo, na nossa alegria no viver em Cristo, e sermos, ó Pai, instrumentos de bênção, de alegria e de paz na vida de outras pessoas. Oramos de um modo especial pelos pais no Dia dos Pais hoje. Que todos nós que somos pais e aqueles cujos pais já partiram deste mundo, aqueles, ó Pai, que são pais mais novos, mais recentes, aqueles que já são pais numa longa jornada, os que são verdadeiramente discípulos de Cristo, que persigam a cada dia ter a marca de uma vida que tem uma conduta exemplar. Aqueles que ainda não são discípulos de Cristo, que venham se arrepender dos seus pecados e conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Continuamos orando pelo Brasil, por Ribeirão Preto, pelo mundo nesse contexto de pandemia. Te agradecemos por essa fase na qual Ribeirão Preto está entrando agora, chamada fase amarela. Que nós possamos em breve termos oportunidade, conforme já foi falado pelo Rafael até aqui, de termos reuniões presenciais dentro de todos aqueles protocolos de segurança, mas acima de tudo dê sabedoria aos governos, sejam eles governos nas áreas dos governos municipais, federais, estaduais, mas também as lideranças nas nossas igrejas e nas lideranças nos lares, para que todos nós vivamos debaixo da sabedoria e da direção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, e de um modo especial nesse domingo sobre todos os pais, agora e para todos sempre. Amém.